acho que no tema, eu lembro que assim, no começo, pelo menos no final de 2020 ou no começo de 2021, acho que o consenso dos analistas, na verdade, os 130 mil pontos, ele era um piso, né? Ou seja, os mais pessimistas talvez olhavam para a Bolsa com 130 mil pontos, e o mais otimista falava de 150, 160. Será que, assim, a gente também, como você falou, a gente estava muito otimista ali no final de 2020, e segundo ponto, será que a gente vai ter revisões para baixo, né, dessas projeções, né? Ou seja, vamos voltar para a realidade? Será que é isso que a gente deve esperar ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos meses? Ter uma revisão, pelo menos um pouco das expectativas? Cara, por isso que eu não gosto de dar muita bola para essas projeções, sabe? Eu acho que, assim, por ordem de grandeza, até faz sentido um pouco, a bolsa vai subir, vai cair, né? Agora, você querer acertar exatamente a pontuação, você pegar mesmo um delta ali de 110 mil pontos até 170 mil pontos para a volatilidade da Bolsa Brasileira, é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Tem muito mais ruído do que sinal dentro desse delta aí, né? Então, às vezes até quando a gente está se comunicando com um público mais leigo, né, que não está acostumado com essa volatilidade, e passa esse recado da projeção, as pessoas levam muito à risca, né? E acho que não é muito por aí, pode ser um recado perigoso para o investidor médio, né? E agora, o que eu teria a contribuir nesse sentido, Marco? Eu vejo 2020 como um ano que começou bem, começou numa toada positiva para o mercado, óbvio, depois veio o coronavírus, né? E ele acabou terminando mal, terminando num clima meio estranho ali, né? De segunda onda, tal, principalmente aqui no Brasil, e também isso muito associado ao aumento dos yields dos treasuries de 10 anos, né? Para tomar uma referência aí icônica lá fora, né? Então, ele começou como um ano bom até, tipo, janeiro, fevereiro, ali, até a galera sacar que estava vindo o corona, e terminou como um ano preocupado, né? E para mim, 2021 é o oposto disso. Para mim, 2021 é um ano que começa cético, começa preocupado em relação a ativos de risco, até alguns valuations excessivos lá fora, né? Principalmente nas techs, e ele pode terminar melhor, então ele pode ser um espelho de 2020, tá? Então, a minha postura aqui, né, na Empíricos, junto aos assinantes aí do meu produto, é uma postura de aguentar umas porradas no começo do ano, né, aguentar um pouco de estresse, tentar tolerar ali certo ajuste de ativos de risco para, eventualmente, você terminar o ano melhor, né? Eu também não acho que seja o caso de estar com uma alocação excessivo em proteções nesse momento, né? As proteções estão caras também, tem um pedágio alto aí, então acho que é mais uma questão de você ter um pouco de paciência, porque o segundo semestre desse ano parece ser menos pior do que o primeiro. Uhum. Exatamente isso, assim, eu acho que é difícil olhar para Ibovespa, mas a gente acaba naturalmente fazendo comparações com o Ibovespa, ou tendo como referência. Mas, assim, pegando o Ibovespa, como você falou, em 2020, eu tenho que fazer duas comparações, né? Pegar nominalmente, a nossa bolsa, ela foi pior do que o S&P 500, por exemplo. Ela teve um desempenho bem menor. Agora, a gente compara em dólar, a gente está muito atrasado. Olhando para o copo meio cheio, será que a gente ainda pode ter opções ou ações individualmente que tem potencial de subir 50%, 70%, 80% aí no médio e longo prazo, olhando para esse desconto mesmo, para esse atraso, ou olhando para os fundamentos, né? Enfim, quando será que realmente vão prevalecer, ou deve prevalecer os fundamentos das empresas, né? Voltar para os fundamentos e descolar um pouco dos ruídos, né, de curto prazo. Legal. Em relação ao dólar especificamente, né? Porque se a gente está falando de Bovespa em dólar, acho que dá para separar em duas partes aqui, né? O dólar, assim, eu não tenho grandes esperanças de valorização do real em relação ao dólar no curto prazo, né? Tem um pouco de ajuda do Copom aí nesse sentido, né? O Copom que está, como se diz na expressão do mercado, aí, behind the curve, né? Então, precisa dar uma ajustada na Selic, naturalmente vai refletir um pouco no câmbio, acho que pode jogar o nosso câmbio um pouco mais perto ali dos R$5, né? Voltar a rodar naquele intervalo entre 5 e 5,50, que era normal até pouco tempo, né? Então, para câmbio, eu acho que é meio por aí, mas não tem nenhum grande milagre para acontecer, tá? Em relação à valuation de ações,
brasileiras, cara, eu vejo várias oportunidades, ou setoriais ou específicas. Tem muitas ações para mim aqui que estão negociando a patamares bastante atrativos, né? Se vai subir ou não, aí já é outra história, né? Seria charlatanismo aqui cravar que vai subir, mas eu diria que há várias ações, vários setores aí que estão em patamares atrativos e vale a pena ficar exposto a esses setores e a essas ações, né? Vou destacar alguns aqui rapidamente, depois se você quiser a gente pode até se aprofundar um pouco, mas eu acho assim, hoje um pouco menos, né? Se pegar o pregão hoje, como você mesmo falou aí antes da minha entrada, é um pregão mais de commodities e tal, né? Mas se você pegar os pregões de ontem, por exemplo, né, ou mesmo alguns outros anteriores aí, os cases de reabertura, quando eles acordam, eles vêm com tudo, né? Então, você pega shoppings, por exemplo, eu acho muito arriscado para o investidor de bolsa estar fora desses cases de reabertura, completamente fora, né? Acho que você tem que ter um pouco de picking ali, mas, por exemplo, se não tem nenhum shopping em carteira hoje, eu acho que você está perdendo um potencial de upside muito relevante, né? A ação da Azul, que eu gosto bastante, num dia em que a reabertura vem à tona, a ação da Azul sobe 4%, 5%, né? Com todos os riscos envolvidos, aí pode ser que a reabertura demore bastante, tudo bem, né? Então, eu acho que você tem que ter um pezinho em reabertura, tem que ter um pezinho em cíclicos domésticos, com alguma paciência, né? Também dá uma boa olhada, principalmente nesses bons IPOs que a gente teve aí, em alguns bons IPOs que a gente teve recentemente, e que acabaram punidos aí por yield dos treasuries, né? Ou até pelo cenário político no Brasil, de uma maneira desproporcional, né? Pega uma Quero-Quero aí, por exemplo, que acho que também negocia em patamares bem atrativos, só para citar um caso aqui, né? E mesmo a própria Vale, né, negociando ali perto de 2,5 EBITDA, né, EV/EBITDA, você pega um free cash flow yield gigante, né? A própria Petrobras, se tiver um pouco mais de estômago, né? A gente até teve, óbvio, né, com aquele intervencionismo do Bolsonaro, todo mundo jogou fora a Petrobras, né? Todos os analistas de sell side jogando as recomendações para neutro, para venda, etc. Mas agora o pessoal já começa a olhar com um pouco mais de sobriedade, né? Será que vai mudar tudo lá mesmo, né? O próprio Bofa já voltou a ficar interessado em Petrobras, né? Então, esses são alguns papéis, alguns exemplos aí que eu julgo bastante atrativos para o momento.